Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos ao canal da Fronza Educação. A gente fala um pouquinho sobre gestão, processos, melhoria, liderança e o tema de hoje é como você pode produzir, escolher, realizar um bom treinamento para o seu time e talvez até para você. Então, roda a vinheta e eu vejo vocês já. Bom pessoal, vou começar logo de cara mostrando aí para vocês como que funciona a nossa escolha de treinamentos aqui dentro. Nós somos uma empresa de treinamentos, então a gente tem muito cuidado na hora de selecionar a equipe que vai ser treinada, o que eles vão realizar, quem vai ser o profissional a ser responsável por isso. Então eu vou mostrar um pouquinho como que funciona. Normalmente, a gente parte de uma dor específica de algum cargo, de alguma função. Então eu tenho aí na tela para vocês um exemplo, de um profissional no qual ele tem que realizar várias atividades relacionadas a vendas e para cada uma dessas atividades, desses conhecimentos que ele precisa desenvolver, tem uma meta específica. De 0 a 5 a gente coloca, e nossa escala é muito simples, 0, ele não sabe executar, não sabe fazer ainda, e 5, ele sabe executar, multiplicar e ensinar. Então a gente tem uma escala para poder pontuar de 0 a 5. Quando a gente fala que um profissional tem que ter meta 4, ou seja, ele não precisa saber multiplicar, mas ele tem que saber fazer sozinho, e ele está com meta 2, eu tenho um gap nessa atividade. Muito provavelmente ela deve estar sendo um gargalo para a performance desse profissional. Então eu preciso prover treinamento. Só que é óbvio, às vezes não tem uma atividade só que eu tenho o problema. Dá uma olhadinha nesse radar aí. A meta é em vermelho. E você pode perceber que em azul eu tenho vários pontos que estão abaixo, ou seja, dentro do meu radar em vermelho ainda tem pontos em azul, onde eu devo esticar esses pontos até chegar na linha em vermelho. Então, por exemplo, elaboração de proposta técnica, aqui ele está no nível 2, mas ele precisa ter um nível 4. E aí eu preciso treinar esse cara, preciso providenciar treinamento de alguma forma. O que eu vou fazer? Eu vou mapear o que ele precisa saber para executar muito bem aquele cargo, aquela função, e a partir desse mapeamento eu vou dar uma prioridade nesse gap. Então, tenho lá 3, 4 atividades com um gap de 2 pontos, por exemplo. O que é prioridade? E aí passa a ser até uma subjetividade mesmo dos gestores, dos líderes, sua muitas vezes, do que é prioridade para você destravar e dar o próximo passo. Vamos supor que nesse caso aqui, a atividade escolhida seja essa de elaboração de proposta técnica. A primeira coisa que eu pergunto: tem alguém no meu time que conhece sobre o assunto? Agora, pessoal, às vezes conhece, mas a pessoa não tem didática, às vezes a pessoa não sabe executar um treinamento, não sabe conduzir, você vai perder tempo. Então tem que ter uma pessoa capacitada, que conhece e domina os conceitos de passar isso adiante, domina o conceito de um treinamento, como que ele deve ser executado. Se tem essa pessoa, um profissional que tem o nível 5 ou o nível 4 pode treinar, por exemplo, aquele que tem nível 3 ou 2. No 4 não, porque ele não treina, mas no nível 5 pode treinar um profissional do nível 2, do nível 3 e do nível 4. Então dá para você fazer isso. Olha ao redor, olha para os profissionais que estão no seu time, porque muitas vezes alguém pode providenciar isso daí. Agora, na maioria das vezes, a gente não tem esse profissional. E aí, eu preciso entender que tipo de treinamento entrega esse conteúdo. Vamos supor que eu tenho um problema aqui com esse profissional de comunicação. Que tipo de treinamento eu vou ofertar para poder dar essa comunicação adequada, ou poder providenciar essa habilidade comportamental para ele? Às vezes, um treinamento de comunicação, ele pode entregar. Só que aí eu tenho um outro líder, um outro profissional que também tem algumas outras dificuldades que um treinamento de liderança pode englobar, com um foco mais aqui, um foco mais ali, algumas dinâmicas. Então você precisa ter esse discernimento se o mesmo conceito pode ser abordado em vários treinamentos. Um exemplo: existem cursos de gestão de processos, existem cursos de melhoria contínua, cursos que trabalham com Green Belt, Black Belt, enfim, dentro de melhoria contínua tem vários treinamentos que vão providenciar um conteúdo. Talvez para sua realidade, ao olhar para todos que necessitam desenvolver algumas habilidades, você encontre uma formação específica. Então esse é um ponto. Se não tem alguém para treinar, que normalmente não tem, a gente busca uma formação ou algo específico no mercado. E aí, o que acontece? Quando você vem no mercado, tem várias empresas que trabalham de forma completamente diferente.
com conteúdos prontos, conteúdos pré-formatados, enfim. Quando a gente vai atender uma empresa, a gente elabora um conteúdo quase que do zero, basicamente, né? Então há uma pesquisa para entender quem são os profissionais, quais são os objetivos, as expectativas, faz todo o alinhamento e a gente tem todo um processo para ser seguido. De bibliografia, separação de material, mais de 50% do tempo é prático, é na prática, independente do treinamento, então de fato colocar em prática. Tem uma avaliação do treinamento, um acompanhamento, mentoria. Por quê? Para garantir que essa habilidade não vai ser pontual, ela vai ser desenvolvida e mantida ao longo do tempo. Tá? Então, uma empresa externa, quando você for providenciar, você precisa tomar esse certo cuidado de oferecer esse conteúdo, mas que ele seja mantido ao longo do tempo. Tá? Tome um cuidado. E uma outra forma de partir para uma seleção também de treinamento é baseado numa avaliação de desempenho. Então imagina que, por exemplo, numa avaliação de desempenho, você e o seu profissional percebeu que proatividade é um problema. Você pode providenciar isso também. Seja numa avaliação de desempenho, seja num mapa de radar de habilidades técnicas, os dois podem desencadear um possível treinamento. Agora, a escolha vai depender de você. É um profissional que vai treinar? É uma empresa? Como essa empresa trabalha? Só assim você vai ter resultado. Agora, sabe a diferença, né? Normalmente, um treinamento que não possui um acompanhamento, ele entrega a bola na pequena área, mas a empresa, você precisa fazer o gol. Então, você precisa sim buscar um conhecimento e colocá-lo em prática. Se você acompanhou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante a produzir esse tipo de conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui do lado, ó, um treinamento que nós elaboramos recentemente. Dá uma olhadinha na quantidade de páginas e no passo a passo que a gente construiu para poder fazer com que essa empresa tivesse resultado. Só assim, com dinâmica, com aplicação, com mão na massa, é que você vai extrair um bom resultado dos seus treinamentos. Então, parta de um gap de habilidade técnica ou de uma avaliação de desempenho, escolha um bom treinamento e tenha um resultado. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!